A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Nós estamos trazendo aqui a lição 9 desse trimestre de 2025, primeiro trimestre, né? Esse mês já se encerra este primeiro trimestre e nós iremos aí ter mais um trimestre abençoado aí pela frente, 3 meses, né? Abril, maio, junho. E eu quero trazer essa lição 9, né, 2 de março de 2025. Quem é o Espírito Santo é o título desta lição. Quem é o Espírito Santo? E o que nós vamos estudar nesta lição, amados? Estudaremos nesta lição que vamos ver aqui que o Espírito Santo é mais do que uma força, né? Como muitos dizem que é só uma força. O Espírito Santo é mais que uma força ou uma influência divina. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Desde a criação até a consumação de todas as coisas, sua presença é manifesta, sustentando, regenerando e capacitando o povo de Deus. E, no entanto, amados, ao longo da história, muitas heresias tentaram distorcer a identidade da sua obra. E nesse estudo mergulharemos nas Escrituras, né, para conhecer a verdadeira natureza do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, fiquem todos conectados aí nesse canal, que eu creio que vai ser uma ótima lição. Nós vamos aprender bastante aqui com este assunto maravilhosos para nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, como eu já falei, o título deste trimestre é Em Defesa da Fé Cristã. Por isso nós temos que estar sempre preparados para defender a fé, né? A fé cristã. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, e está escrito, né? Combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Esta é a nossa preocupação, nós temos que estar sempre atentos, porque elas se apresentam com novas aparências, e se possível for, enganarão até os escolhidos, como diz a palavra de Deus, né? E sobre o título desta lição, da lição que nós estamos estudando hoje, né, estudamos uma sequência de lições, né, cristológicas, e aprofundamos nosso conhecimento sobre as diversas heresias relacionadas a pessoas de Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao nosso aprendizado, abordando aí a doutrina do Espírito Santo, né, conhecida teologicamente como pneumatologia. Analisaremos também as principais distorções doutrinárias sobre o Espírito Santo e à luz das Escrituras. Aprenderemos também como refutá-las de maneira bíblica e fundamentada. E, amados, aqui o professor, ele até anotei aqui, ele fala que lembra de 2 situações embaraçosas que ocorreram em contextos diferentes, né? O professor, ele fala que a primeira dessas coisas aqui que aconteceu, essa situação embaraçosa, ele perguntou numa aula de discipulado, ele perguntou aos alunos, quem é o Espírito Santo? Aí um silêncio prolongado tomou a sala, até que uma irmã, ela respondeu, né? Professor, ele é um passarinho, né? Um passarinho. Aí o professor perguntou, mas por que um passarinho? Sim, ele é um passarinho, respondeu ela. Ele é uma pomba. Aí ele fala ali que a sala toda riu muito, né? Riram junto ali. E em seguida ele começou a ministrar a aula. Porque ela veio com esta de que ele é um passarinho, que é uma pomba. Porque o pessoal confunde, amados, aquela passagem que fala que quando Jesus Cristo foi batizado, que saiu das águas, veio o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba. Não era uma pomba, certo? É em forma de pomba. Ouça isso no nome de Jesus, em forma corpórea de uma pomba. E a segunda situação que ele fala, né, ele menciona lá na aula dele, que ocorreu, foi uma classe de escola bíblica dominical, quando eles estavam todos ali discutindo a doutrina da Trindade, e um irmão começou a falar sobre a personalidade do Espírito Santo, e ele explicou, naquela ocasião, que ele é ciumento, né, ele falando que o Espírito Santo é ciumento. Em seguida, né, para a surpresa de todos ali, acrescentou,
É por isso que sempre que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque se eu falar apenas no nome de Jesus, o Espírito Santo vai ficar, não vai gostar, e ele ficará enciumado. Que ideia, né? O Espírito Santo é Deus. Se você orar em nome de Jesus, se você orar a Deus em nome de Jesus, o Espírito Santo não vai ficar enciumado, porque ele é o próprio Deus, né? Então, esses dois exemplos aqui nos mostram, amados, o quanto o povo de Deus desconhece a pessoa do Espírito Santo. Somos pentecostais e enfatizamos a doutrina do Espírito Santo, é claro. No entanto, infelizmente, a ignorância sobre quem ele é, né, sobre quem ele é, ainda é muito grande em nosso meio. E nessa lição nós vamos aprender um pouco mais sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Aí temos aqui o texto áureo, né, textos, comparações aqui de traduções, que nos diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 13:17. Este Senhor é o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no versículo anterior, se você for ler o versículo 16, você vê ali que está falando de Jesus, né, o Senhor Jesus Cristo e tal. Aí o versículo 17 fala: ora, este Senhor é o Espírito. Então, o Pai, o Filho, é um só. Ouça isso no nome de Jesus. Para entender esse versículo, amado, corretamente, é importante analisar o contexto. No entanto, os estudiosos na Bíblia têm opiniões diferentes sobre o significado da palavra Senhor. Aqui, alguns acreditam que se refere a Jesus Cristo, né? Outros a Deus Pai e alguns ao Espírito Santo. E por isso, né, em minha opinião, minha humilde opinião, né, acredito que há textos mais diretos e claros para serem usados como textuário. Vamos ler aqui. Aqui Paulo afirma que o Senhor, provavelmente referindo-se a Cristo, como eu falei aqui no versículo 16, no contexto da nova aliança, se identifica com o Espírito Santo na obra da redenção e da transformação espiritual. E isso não significa que Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa, o que contraria a doutrina da Trindade. Mas sim, em Cristo atua por meio do Espírito para vivificar os crentes. A relação entre Cristo e o Espírito, né, e o Espírito Santo, é tão íntima que Paulo, essa relação é tão íntima que Paulo pode dizer que o Senhor é o Espírito, no sentido de que é pelo Espírito que Cristo está presente e age na vida dos crentes. A palavra grega para liberdade é eleuteria, significa libertação da escravidão. E aqui no contexto, essa liberdade se refere à remoção do véu que impede o entendimento espiritual. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele concede libertação, né, à humanidade. Eu saí isso no nome de Jesus. Primeiro, da cegueira. Olha, ele liberta da cegueira espiritual causada pela lei sem Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Segundo, ele liberta também da condenação da lei, pois na nova aliança nós somos justificados pela fé. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. E terceiro, ele liberta também da escravidão do pecado, pois o Espírito nos conduz à santificação. Lá em Romanos 8, versículo 13 e o versículo 14. Vamos agora para a verdade prática, que nos diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Olha, o contexto enfatiza a importância de conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, antes de ser capaz de defendê-la, né? Então é necessário você primeiro conhecê-la. Esses dois verbos, conhecer e defender, têm um papel essencial no entendimento deste ponto da lição. Vamos lá. Primeiro, o verbo conhecer envolve mais do que uma simples familiaridade superficial. No contexto da lição, conhecer significa uma compreensão profunda, espiritual e revelada que se dá por meio do estudo das Escrituras e da experiência pessoal, né? Sendo esta última validada aqui pela primeira e não o contrário. E segundo, defender, neste caso, implica não apenas em proteger a doutrina de falsas interpretações, mas também de ser capaz de argumentar e apresentar uma explicação, né, uma explicação sólida e coerente com base nas Escrituras sobre quem é o Espírito Santo. Glória a Deus. E nós vamos aqui rapidinho para o primeiro tópico,
né? Já vimos aqui uma breve introdução, não é necessário mais eu ler a introdução aqui com vocês, mas vamos já pular para o primeiro tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Consolador, né? O Consolador. O outro Consolador que Jesus Cristo falou que seria enviado. Irmãos, a palavra outro nessa passagem é, no grego, allos, que significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Cristo, ele prometeu enviar outro Consolador. Aqui se encaixa o allos, né, que é da mesma espécie, da mesma qualidade, né? Ouça isso no nome de Jesus, da mesma natureza, certo? Então, outro é a palavra allos, né? Outro como ele, não hétero. Você vai ver o que é hétero, né? Hétero é a palavra diferente, né? Outro igual a ele, como ele falou lá em João capítulo 14, versículo 16. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vejam só, lá em João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para... consolador, né? É a mesma coisa. Outro consolador, outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então ele fala do outro Consolador e fala que vive com vocês já e estará com vocês. Quem? O outro Consolador. É a mesma peça ali que ele está se colocando, ele igual ao Espírito, e também o Espírito estará com ele na partida de Cristo. Em primeiro lugar, quero destacar aqui, irmãos, que estamos diante de um texto trinitário, ou seja, uma referência bíblica onde as três pessoas da Trindade aparecem. Jesus, que é o Filho, né, está falando e diz, eu pedirei ao Pai. Veja só, então Jesus, que é o Filho, está pedindo para ele, como não acreditar na Trindade? Na verdade, o Filho fala que pedirá ao Pai, a Deus. Isso mostra que o Filho não é o Pai, mas que ambos têm uma relação pessoal e ativa dentro da divindade. Segundo, o Pai é aquele que enviará o Espírito Santo. Então ele pede ao Pai, o Pai enviará. O Pai é aquele que enviará o Espírito Santo, indicando que ele também é distinto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, outro ponto aqui, o Espírito Santo é chamado de outro conselheiro, outro consolador, como quer dizer, né? Paráclito, no grego, parakletos, o que implica que Jesus também é um conselheiro, mas que o Espírito virá em seu lugar para cumprir essa função de forma contínua. Há duas palavras gregas, irmãos, para outro. A primeira é héteros, que significa outro, diferente, né? E a segunda, allos, que significa outro igual. Se você vê a palavra outro, né, pode estar no sentido héteros ou no sentido allos. Hétero é outro diferente e allos é outro igual, da mesma substância. Em resposta à sua oração, o Pai enviará allos, paracletos, outro consolador. Hendrickson diz que o Espírito é outro consolador e não um consolador diferente, né? Se ele tivesse falado um consolador, ele estava saindo, né, da responsabilidade de que ele seria consolador também e enviará o consolador, um consolador. Então é outro consolador, porque ele já é um consolador e continuaria, né, o consolador em Espírito Santo, consolando também a igreja. Então, portanto, se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo deve também ser uma pessoa, pela mesma razão. Se Jesus é divino, o Espírito Santo também deve ser divino. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo subtópico desse tópico. O primeiro, explicando aqui o capítulo 16, versículo 7 de João, é o Paracleto, né? Glória a Deus, o Paracleto. Vejam só, o termo grego para Paracletos, né, vem da preposição parar, ao lado de, parar ao lado de alguma pessoa, tal, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, Paráclitos, né? O termo paracletos aparece outra vez, ouça isso no nome de Jesus, glória a Deus, só um momentinho que deu uma saída aqui o termo aqui paráclito aparece outra vez no Evangelho de João 14, 16 e o versículo 26 também.
né? E João capítulo 15, versículo 26, João 16, versículo 7. E uma vez na primeira carta de João, 1 João 2 e 1. Mas não ocorre em nenhum outro lugar no Novo Testamento ou na Septuaginta. No Evangelho de João, Paracletos refere-se consistentemente ao Espírito Santo enviado para estar com os discípulos após a ascensão de Jesus ao Pai. Nos textos helenísticos, né, helenístico antigo, Paracletos designava um advogado, alguém que falava em favor de um acusado, não no sentido profissional moderno, né, mas como um amigo patrono que intercedia por alguém. E no Evangelho de João, uma das funções do Paracleto é testemunhar a favor de Jesus contra um mundo hostil, né? João 16, 7 a 11 vai falar isto. Entretanto, o significado do termo não pode ser determinado apenas por seu uso no contexto helenístico, né? É necessário analisá-lo, né, dentro do propósito do próprio Evangelho de João e das funções que lhe são atribuídas o Paracletos, né? Outro ponto aqui, conforta os discípulos após a partida de Jesus, né? João 14, versículos 16 e 17. Um outro ponto, ensina e recorda as palavras de Jesus. Isso é o que o Espírito Santo vai fazendo, né? Na vida do ser humano. Ensina e recorda as palavras de Jesus. João 14, 26. Outro ponto, ele testemunha a favor de Cristo. O Espírito Santo. João 15, 26. E o Espírito Santo também convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 14, 7 a 11. O Espírito Santo também guia os discípulos em toda a verdade e revela o que está por vir. João 14, versículo 16, aliás, João 16, versículo 13. Diante dessas funções, amado, Paracletos tem sido traduzido de diversas formas como consolador, mestre, advogado, conselheiro, ajudador e guia. Nenhuma dessas traduções capta plenamente todos os aspectos do termo, razão pela qual alguns preferem mantê-lo sem tradução, usando a forma transliterada, né, Paracleto. Voltando agora ao comentário sobre 14, 16 de João e 17, né, parte A, nós precisamos observar várias coisas sobre a promessa de Jesus sobre o conselheiro, sobre o Espírito Santo, né, o conselheiro Paracletos, né? Primeiro, a dádiva do conselheiro é feita pelo Pai, aquele que amam e obedecem ao Filho. Jesus ensina que o conselheiro será concedido, né, o Consolador será concedido pelo Pai àqueles que o amam e o obedecem. Isso aqui, irmão, isso não significa que o amor e a obediência dos discípulos tornem-nos merecedores desse dom, mas sim que o Pai dá ao conselheiro àqueles que pertencem a Cristo. Então, a obediência mencionada aqui refere-se à fé em Jesus e ao compromisso de segui-lo os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos não eram modelos de perfeição espiritual, não, nunca foram. Frequentemente demonstravam falta de compreensão e fraqueza, ainda assim amavam a Jesus e o seguiam diferentemente do mundo, que rejeitava o Filho. E foi a esses discípulos imperfeitos que Jesus prometeu o conselheiro, o consolador, né? E, em segundo lugar, a dádiva do conselheiro ela é feita pelo Pai aos discípulos, a pedido de Jesus. Jesus pede ao Pai que envie o conselheiro, né, o Consolador, aos discípulos. Em João 7, versículo 37 ao 39, o evangelista explica que a concessão do Espírito dependia da glorificação de Jesus. Isto é sua morte, ressurreição e exaltação após ser glorificado. Jesus intercederia para que o Espírito fosse concedido aos crentes. Terceiro, foi no contexto de sua partida que Jesus prometeu enviar outro conselheiro, outro consolador, para que seus discípulos não ficassem órfãos, né? 14, versículo 18 de João. Jesus ele promete outro consolador, outro conselheiro, para que os discípulos não fiquem órfãos. João 14, 18. E isso aqui indica que o Espírito Santo viria para substituir a presença física de Jesus, né, e continuar sua obra. Então, o ministério do conselheiro, do consolador, espelha o ministério de Cristo. Ele conforta, ensina, convence o mundo do pecado, conduz à verdade e revela o que está por vir, dando continuidade à missão de Jesus. Então,
Jesus aqui prometeu aos discípulos que o conselheiro, o consolador, estaria com eles para sempre. Jesus garante que o conselheiro estará com os discípulos para sempre. Então, o Espírito Santo ele será retirado, pois não é concedido com base na capacidade dos crentes, mas sim em resposta à oração de Jesus e à obra de sua morte, ressurreição e exaltação. E no Antigo Testamento, a atuação do Espírito ela era temporária, né, em certas pessoas, mas agora ele habita permanentemente em todos os crentes. Lembra lá de João, capítulo 14, versículo 23? Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai, né, o amará, e viremos para ele, aqui ele fala no plural, o Pai, Filho e Espírito Santo, viremos para ele, eles e faremos nele morada. Certo? Quinto ponto aqui, o conselheiro é descrito como o Espírito da Verdade, aqui em dois outros lugares neste Evangelho, capítulo 15, 26, capítulo 16 e 13, e isso enfatiza seu papel na revelação e no ensino da verdade divina. Assim, como Jesus revelou e encarnou a verdade de Deus, como diz lá em João capítulo 1, versículo 14, e 17, e João capítulo 8, versículo 31, 36, versículo 40, aí pula lá para o versículo 45, versículo 46, sucessivamente. João 14, 6, João 16, 7, João 18, 37, são essas referências. Nós não vamos estar lendo porque vai embora o horário da aula e nós não vamos concluir aqui esta pré-aula, né? Então, o Espírito, ele continua, né? O Espírito continua essa missão, conduzindo os discípulos à plena compreensão do Evangelho. Ouça isso no nome de Jesus. Então, isso é o que nós temos, né, certeza de que o Espírito está aqui conosco, neste momento que nós estamos falando, é Ele que está me conduzindo, né, a falar aqui para você. Ouça isso no nome de Jesus. Esta aula aqui ela é muito importante porque muitas pessoas desconhecem, né, a atuação do Espírito, o que ele faz, né? Então, tudo isso aqui que eu estou falando são a obra que Cristo, né, pessoalmente, fisicamente faria se ele estivesse aqui. E o Espírito Santo continua fazendo. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico do tópico 1, né, o seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, capítulo 14, versículo 16, versículo 26, capítulo 15 e tal. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Como diz lá no 1 João, né, capítulo 2, versículo 1, ouça isso no nome de Jesus. Né? Em João 1, 1 João 2 e 1, ouça isso no nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, Jesus Cristo é ele próprio chamado de Paracleto. Ele é o auxiliador, no sentido de ser o advogado, o intercessor, junto ao Pai, do interesse dos crentes que cometem pecado. Então, ele está como advogado de defesa. Devemos tomar muito cuidado, porque esse advogado ele vai ser promovido a juiz, e você sabe que depois que ele for juiz, agora não há mais, agora é só julgamento, né? Sentença. Ouça isso no nome de Jesus. Enquanto está aqui o Espírito Santo, enquanto Jesus está, a igreja está aqui na terra, ele está exercendo o papel de advogado, de proteger, de defender os crentes que caem, que pecam, né? Porque João fala, filhinhos, se pecamos, nós temos um advogado, é só confessar para ele. Então, devemos tomar muito cuidado com aquela história do rapazinho que dirigia seu caminhão, e ele atropela um rapaz e aquele rapaz vem a óbito, e ele procura um advogado, e o advogado vai lá e, como advogado de defesa dele, defende. Aí, segunda vez, acontece novamente, e aquele advogado foi lá e defendeu, né? Ele, pela segunda vez, matou também um outro rapaz com um caminhão. Terceira vez aconteceu, ele procurou aquele advogado, quando não encontrou, chegou na audiência lá, aquele advogado que por 2 vezes tinha, né, libertado ele aí, tinha defendido, agora era juiz. Ele chegou, opa, acho que agora vai ser mais fácil. Ele, como advogado, me defendeu 2 vezes. Aí, quando chega lá a terceira vez, aquele rapaz que era advogado, que agora estava exercendo a função de juiz, o condenou. E ele falou assim, mas espera aí, você como advogado, você me defendeu 2 vezes, e agora o senhor me condena?
Ele falou justamente por causa disso. Naquela época eu era seu advogado, agora eu sou juiz. E o condenou. Então você vê que nós temos que tomar muito cuidado quanto ao brincar muitas vezes com as coisas de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, na verdade, voltando aqui ao assunto, na verdade um auxiliador, um advogado está partindo, mas ele parte com o propósito de enviar, né? Jesus Cristo estava partindo, mas ele parte com esse propósito de enviar outro, o halos, igual a ele, com a mesma natureza, né? Com a mesma espécie. Né? Além do mais, o primeiro auxiliador, né, embora fisicamente ausente, continuará sendo um auxiliador. Ele será o auxiliador deles nos céus, ok? O outro será o auxiliador deles na terra. O primeiro pleiteia a causa deles junto a Deus. O segundo pleiteia a causa de Deus junto a eles, ok? Vocês entenderam? Então, o primeiro pleiteia a causa deles junto a Deus. Tá lá. Jesus intercedendo a Deus. O segundo pleiteia a causa de Deus junto a eles. Tá? Então o Espírito Santo traz o que recebe de lá e pleiteia aqui junto a nós. Então esse segundo auxiliador, além do mais, uma vez tendo chegado no Pentecostes, nunca mais deixará a igreja. Né? E, então, em nenhum sentido, nunca mais ele deixará a igreja em nenhum sentido. Ouça isso no nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Segundo tópico, sua deidade, atributos e obra. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, amados, de maneira que nos nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Vamos usar aqui o texto do livro de apoio, né? Pois está claro e organizado, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 7, comparando com Hebreus 3, versículos 7 ao 9, porque tentaram o Senhor, veja só, porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Né? É por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação, no deserto onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Né? O Antigo Testamento, amado, ensina que os filhos de Israel tentaram a Jeová, né, a Javé. Entretanto, o Novo Testamento afirma que ele é identificado como o Espírito Santo. Atos, capítulo 5, por exemplo, né, versículo 4, versículo 3 e o 4, fala assim, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte, veja só, retendo parte, louvado seja o nome do Senhor, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Né? Veja que Deus e o Espírito Santo, nessa passagem, são uma mesma divindade. Primeiro, o apóstolo diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo, né? E depois, o mesmo Espírito chamado de Deus. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Então, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, né? Então, essa passagem aqui é um tipo de paralelismo, né? Sinônimo, um recurso da poesia hebraica em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras para ampliar o seu significado. Então, o Espírito Santo, né, o Espírito do Senhor e o Deus de Israel são expressamente sinônimas. Isso mostra que o Espírito Santo é o Deus de Israel. Lá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Esse aqui é o grifo aqui que nós colocamos, né? Então, o Espírito Santo aparece como Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Né? Jesus disse, se alguém me ama, como eu já citei aqui, João 14, 23, se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Ok, vamos lá. Assim o Deus Trino e Uno habita no crente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que privilégio que nós temos de ter a Trindade morando dentro de nós. Isso é fantástico, irmão. Isso é maravilhoso. Então, se o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata, mora dentro de você, então nós não temos falta de nada. Ele é dono de tudo e mora dentro de você. Você está transportando Deus aonde você vai. Você é o templo, morada do Espírito Santo, morada de Deus, de Jesus. Então, Jesus tem tudo. Jesus é dono de todas as coisas. Você vai usufruir juntamente com Ele. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, seus atributos. Seus atributos, glória a Deus. A divindade do Espírito Santo é revelada, amado, na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus. Irmãos, temos alguns pontos aqui que eu separei para nós. O Espírito Santo, ele é onipotente, ok? Primeiro, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 19, diz, com o poder de sinais e prodígios, com o poder do Espírito de Deus, de tal maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico tenha divulgado o Evangelho de Cristo. Veja só. B. O Espírito Santo é onipresente, né? Primeiro, lá em Salmo 139, versículos 7 ao 10, para onde me irei do teu Espírito? Veja só. Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás. Se tomar as asas da alvorada e me detiver nos confins do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ouça isso no nome de Jesus. Irmão, o Espírito Santo também ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Primeiro, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, mas a nós nos revelou Deus pelo Espírito, porque, veja só, nos revelou Deus pelo Espírito, né? Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Outro ponto também, o Espírito Santo é eterno. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma vez por todas a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Outro ponto, o Espírito Santo também, ele é criador também. A gente vê que Deus fala, façamos o homem, então ele é criador também. Primeiro, lá em Jó capítulo 26, versículo 13, diz assim, pelo seu espírito o céu é belo, sua mão perfurou a serpente fugaz. Segundo, Jó 33 e 4, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Terceiro, Salmo 104, versículo 30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Então ele envia o Espírito Santo e renova, e são criadas todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, amados, o Espírito Santo é fonte de poder e de milagres. Conforme está escrito lá em Mateus, capítulo 12, versículo 28, diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Segundo, Atos 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Terceiro, 1 Coríntios 12, versículo 9 ao 11, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Certo? Então é o Espírito que faz tudo isso. Seus atributos pessoais. São diversas características da personalidade e qualidades pessoais reveladas na Bíblia. O Espírito Santo ele ensina, como nós já vimos lá em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará, foram as palavras de Jesus, todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja só. O Espírito Santo também fala, Apocalipse 2, versículos 7, 11 e 17.
Veja só que ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele fala: ao vencedor darei que coma da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Espírito Santo também guia, né? O Espírito Santo guia as pessoas. Romanos 8,14, Gálatas 5,18. Veja só o que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o Espírito Santo também ele clama, Gálatas 4,6. E porque sois filho de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. E o Espírito Santo também convence, João 16, 7 e 8. Diz assim: mas digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa que o Espírito Santo também faz, ele testifica. João 15, 26, Romanos 8 e 16. Veja só o que diz: mas quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo também escolhe obreiros. Quer dizer que ele escolhe obreiro, né? Tem pessoas aí que muitas vezes é a questão de ser levantado, custa que custar, né? Querem passar, puxar o tapete dos outros, querem, né, falando mal do irmão, se colocando no lugar de melhor, que é para que o pastor escolha ele, mas é o Espírito Santo quem escolhe, amados. Atos capítulo 13, versículo 2 e Atos 20, versículo 28. Né? Tem pessoas que parece que é carteirinha, parece que é título que vai levar para o céu. Né? Não importa o que ele vai fazer com seu irmão, né, para que prejudicar, para que ele passe na frente. Veja só o que diz aqui. É ele quem escolhe o obreiro. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Isso aqui é interessante, irmãos. Devemos tomar muito cuidado, porque não é cargo que vai levar você ao céu, não é carteirinha, não é nada disso. É se você obedece ao Espírito Santo. O Espírito Santo também julga. O Espírito Santo julga? Sim, ele julga. Atos 15, versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais nenhuma carga, senão estas coisas necessárias. E o Espírito Santo, que é uma coisa que ele faz lindo conosco, amado, com a sua igreja. O Espírito Santo intercede. Veja só Romanos 8 e 26. Da mesma forma, também o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, isso é tremendo. Ele intercede por nós. Isso é um privilégio muito grande, né? E o Espírito Santo também ele impede. Muitas vezes nós queremos fazer uma coisa e às vezes não está na vontade, na direção de Deus, e o Espírito Santo vai lá e impede que nós façamos aquilo. Atos 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia, ali é quando Paulo queria pregar na Frígia, né? O Espírito Santo impediu ali que ele ficasse ali. Alguma coisa iria acontecer, né? E passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado a Mísia, tentaram ir para Bitínia, e mais o Espírito não permitiu, certo? O Espírito Santo também, ele se entristece, mostrando aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade, ele também se entristece. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tomamos muito cuidado, irmãos, com nossas falhas, nossos pecados, nossas teimosias, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui para o terceiro subtópico desse tópico 2, terceiro tudo, as suas obras. Glória a Deus. Suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, a obra do Espírito Santo, o ministério de Jesus, há 10 eventos em que o Espírito Santo está conectado com a pessoa e a obra de Cristo. Primeiro, seu nascimento, Mateus 1, 18 a 20. Seu batismo, Mateus 3, 13 a 17. Sua tentação, né? Mateus 4, versículo 1, né? Conduziu ali
Marcos 1 e 12, impeliu, Lucas 4, versículo 1, encheu e levou. Então, o seu início do ministério evangélico, Lucas 4, versículo 14 a 21. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, veja só, e expulsou demônios, Mateus 12, 22 a 28. A sua alegria, Mateus 10, 21. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Sua expiação, Hebreus 9, 13 versículo 13 e 14, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. A sua ressurreição também, Romanos 8, versículo 11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Veja só. Então, a adoção, envio do Espírito Santo, Atos 1, 4 e 5, obras específicas relacionadas ao Espírito Santo. Vamos ver. Em primeiro lugar, quando o Espírito vem sobre alguém, essa pessoa faz algo que envolve a fala, como profecia, bênção, louvor e falar em línguas. Por exemplo, quando Deus tirou uma porção do Espírito que estava em Moisés e a colocou nos 70 anciãos que profetizaram ali, está lá em Número capítulo 11, versículo 16, 17, 25 por ali. Então, segundo o Evangelho de Lucas, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e pronunciou uma bênção sobre Maria. Lucas 1, versículo 41, 42. Então, da mesma forma, veja só, da mesma forma, Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Lucas 1, 67. O Espírito Santo estava sobre Simeão, que veio ao templo no Espírito e bendisse a Deus. Lucas 2, versículo 25 a 32. No que diz respeito à revelação, amados, escrita aqui com autoridade, a fala divina acontece por meio da inspiração da Escritura. Essa obra é particularmente atribuída ao Espírito Santo, né? 2 Pedro 1, versículo 19 ao 21. A segunda obra e o papel que o Espírito tem na redenção. Todos os benefícios que Deus providencia em Cristo Jesus chegam ao cristão por intermédio do Espírito Santo, que os une a Cristo e a sua obra salvadora. Embora ele certamente estivesse envolvido, na criação do mundo, como diz lá em Gênesis, que eu citei aqui já, Gênesis 1, versículo 2, o papel particular do Espírito na salvação é o de recriar os seres humanos decaídos e aperfeiçoá-los, produzindo nele a plena conformidade com a imagem de Jesus Cristo. Por isso que ele nos guia. Ele leva a plena conformidade com a imagem de Jesus Cristo. Então, ele é o guia. Se tem o guia, tem alguém que vai ser moldado. Ele está guiando e alguém vai ser moldado. É como um chaveiro pega uma chave do cliente, ele põe na máquina, no guia, a chave do cliente, e no outro mordente a chave que vai ser moldada. Então, aquele guia, ele vai guiar aquela outra que vai ser moldada para que saia perfeitamente como ele. Então, o Espírito Santo, ele conduz o homem também para ser a imagem de Cristo. Tá? Então, você vai copiar uma chave, aquele guia vai guiar a outra chave a ser moldada para ficar idêntica à outra. Então, é isso que o Espírito Santo faz com o ser humano, para ser a imagem de Cristo. Em terceiro lugar, quando cristãos creem no Evangelho, eles são unidos ao corpo de Cristo e enchidos com o Espírito Santo, tornando-se templos do Espírito, o que significa que o Deus triuno habita nos crentes por intermédio do Espírito. Esta obra particular de habitação, amados, é o cumprimento de promessas divinas feitas há muito tempo. A promessa que ele faz: farei habitação no meio de vós, e minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Lá em Levítico 26, 11 e 13, Êxodo 29, 45 e 46. Então, para cumprir essa promessa, o Filho de Deus se fez carne. Uma obra do Espírito Santo, maravilhosa ali para nós, que se fez carne para Jesus vir e habitar em nós. Então, o Filho de Deus se fez carne. Foi uma obra do Espírito Santo e habitou entre as pessoas a quem veio salvar. Então, referindo-se à igreja, Paulo observa, ele fala: pois somos templo de Deus vivo, do Deus vivo, como Deus disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6:16. Paulo, ele fala da expectativa do Antigo Testamento, que agora é cumprida
na igreja. Deus habita em seu povo, como prometeu há muito tempo. Assim, a habitação é outra obra do Deus triuno, especificamente associada ao Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, ele desempenha um papel fundamental na vida da igreja, atuando como o capacitador dos crentes para que possam viver de acordo com a vontade de Deus e cumprir a sua missão no mundo. Ele é essencial para a edificação da igreja, fornecendo a todos os membros os dons espirituais necessários para o serviço a Deus, e ao próximo. Então, isso é muito importante. Ele capacita-nos para a obra da evangelização, como diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E também ele capacita-nos para uma vida santa, Romanos 8, 13. Também nos capacita para a edificação dos santos, 1 Coríntios 12, 4 ao 11. É tudo isso aí. Então, o Espírito Santo, ele realmente age em nossas vidas. Vamos agora para o terceiro tópico e já vamos finalizar, Estamos demorando aqui, mas é para o bem. É uma aula muito boa, nós não podemos deixar nenhum assunto aqui para trás, Terceiro tópico, heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Glória a Deus. Irmãos, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente, certo? Então não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas após o Concílio de Nicéia. Diversas interpretações surgiram, arianistas, José Arianista, o Ário, ele considerava o Espírito Santo como criatura, veja só, fora dos principais debates, focados no Filho. Eunômio, ele via o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzida pelo Filho a pedido do Pai. Veja só. Ário não falou muito sobre o Espírito Santo de forma detalhada, pois sua controvérsia principal girava em torno da relação entre o Pai e o Filho. No entanto, a lógica do arianismo implicava que o Espírito Santo também não poderia ser Deus no mesmo sentido que o Pai. E a visão de Ário aqui sobre o Espírito Santo, então ele caiu aí nessas controvérsias. Para Ário, apenas o Pai era verdadeiramente Deus, eterno e incriado. O Filho foi criado, na versão dele, o Filho foi criado pelo Pai antes de todas as coisas, tornando-se o intermédio da criação. O Espírito Santo não era o coeterno, como ele fala lá, com o Pai e o Filho, mas uma criatura subordinada. Que pensamento, diabólico a pessoa pensar isto, sendo que é a mesma pessoa, a mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três consistem em uma só pessoa, Após Ário, seus seguidores se apresentaram diferentes visões sobre o Espírito Santo. Os seguidores mais moderados, como os semi-arianos, por exemplo, viam o Espírito Santo como um ser divino, mas não igual ao Pai. Olha para isso. Eunômio, lá no 335 a 393 depois de Cristo, ele foi um bispo ariano, ariano, radical e principal defensor da corrente conhecida como anomeísmo, do grego anomoios, diferente. A sua teologia, irmão, ela levou o arianismo a uma forma extrema, negando completamente a semelhança entre o Pai e o Filho em essência. Olha que coisa absurda, não é verdade? Segundo Eunômio, o Espírito Santo era a primeira e mais nobre criatura do Filho, assim como o Filho era a primeira criatura do Pai. Quer dizer, ele fala que o Pai criou o Filho, criou Jesus, e Jesus criou o Espírito Santo. Então, essa visão fazia do Espírito Santo um ser subordinado sem divindade própria. Não é isso que a Bíblia fala, Nós já vimos aqui várias referências, mostrando que eles são igual, que são a mesma pessoa. O pensamento de Eunômio, ele foi amplamente refutado pelos pais da igreja, especialmente por Basílio de Cesareia, em contra Eunômio, onde argumenta que a essência de Deus é inefável e incompreensível e que Cristo é da mesma substância do Pai. Gregório de Nissa, que escreveu uma extensa obra chamada Contra Eunômio, enfatizando que a teologia eunomiana era racionalista e reduzia Deus a categorias humanas. E os tripicianos, uma seita do Egito que, segundo Anastásio, fazia
uma exegese, né, figurada considerando o Espírito Santo a um anjo e uma criatura. A seita dos Tripicianos, irmãos, é mencionada por Atanásio de Alexandria, um dos principais defensores da ortodoxia, né, cristã no século IV. De acordo com Anastácio, os tropicianos adotavam uma exegese figurada das Escrituras, interpretando aí o Espírito Santo como um anjo ou uma criatura, em vez de reconhecê-lo como parte da Trindade divina. E Atanásio ele criticava veementemente essa interpretação, argumentando que ela comprometia a compreensão correta da natureza divina do Espírito Santo. Ele enfatiza ainda que o Espírito Santo é consubstancial com o Pai e o Filho, compartilhando da mesma essência divina e não uma mera criatura, ou seja, angelical. Ainda bem que isso aqui veio para defender, né? Glória a Deus. Por isso que o título da lição é Em Defesa da Fé Cristã. Tem que alguém se levantar e defender a fé cristã, não é verdade? Infelizmente, amados, as informações sobre os tropicianos são escassas e a maior parte do que sabemos provém das críticas de Atanásio. Sua oposição a essa seita reflete a intensa disputa teológica da época, especialmente em relação à natureza da Trindade, né? E à divindade do Espírito Santo. Para um estudo mais aprofundado sobre as heresias relacionadas ao Espírito Santo e as controvérsias teológicas, né, do período, recomenda-se consultar as obras de Atanásio, como cartas a Serapião, né, onde ele aborda ali essas questões em detalhes. Glória a Deus. E temos também o pneumatomaciano. Eles surgiram após os tropicianos, né, negando a divindade do Espírito Santo. O termo penautomachoi, né, significa opositores do Espírito. Eustáquio, né, de Sebaste, ele foi o principal defensor dessa heresia. Os pneumatomacianos, cujo nome deriva do grego pneumatomachoi, que significa opositores do Espírito, eles foram aí um grupo herético do século IV, né, que negava a divindade do Espírito Santo, considerando aí uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho. Essa seita emergiu após os tropicianos, né, e esteve intimamente ligada as controvérsias arianas da época. Eles não eram amigos, mas para combater, né, para se afiliaram aí, fizeram amizades só para combater contra a verdade, né? Eles fizeram isso aí para fortalecer as suas seitas, as suas heresias. E Estácio de Sebaste, ele foi uma figura central nesse movimento, né? Originalmente na seita rigoroso e introdutor do monasticismo na Ásia Menor, Eustácio adotou a posição semi-ariana, né, e tornou-se um dos principais defensores da negação da divindade do Espírito Santo. Ele liderou a comunidade dos pneumatomacianos, promovendo aí a ideia de que o Espírito Santo não compartilhava da mesma essência divina que o Pai e o Filho. Então, a resposta ortodoxa, né? Teve a resposta ortodoxa a essa heresia. Essa resposta ela foi articulada por teólogos como Basílio, né, Basílio de Cesareia, que escreveu o tratado sobre o Espírito Santo para refutar ali as alegações dos pneumatocianos. Né? Basílio argumentou que o Espírito Santo é substancial com o Pai e o Filho, compartilhando da mesma natureza divina e deve ser adorado e glorificado juntamente com eles. Isso é o certo, né? O correto. As controvérsias em torno da natureza do Espírito Santo culminaram no primeiro concílio de Constantinopla em 381 d.C., onde a Igreja reafirmou a divindade do Espírito Santo e condenou as doutrinas dos pneumatocianos, né? Consolidando aí a doutrina, né, trinitária ortodoxa. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui agora nós vamos já para o segundo subtópico desse tópico 3, as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová, por exemplo, é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, né? Seus líderes, eles negam a divindade e a personalidade, né? Possa isso no nome de Jesus.
personalidade, eles negam isso aí, ouça isso no nome de Jesus. Então eles negam, né, a divindade, né, a personalidade do Espírito Santo. Irmão, a declaração de fé das Testemunhas de Jeová diz: cremos que o Espírito Santo, para ver que eles colocam com o E, Espírito, com letra minúscula. Quando fala do Espírito de Deus, tem que ser com letra maiúscula, né? O Espírito Santo, o S também tá minúsculo, né? Cremos que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, uma força impessoal. Veja só, eles não creem no Espírito Santo como uma divindade, como Deus, né? Uma força impessoal que está em todos os lugares ao mesmo tempo, razão pela qual isso é o credo da Testemunha de Jeová, né? Você vê, tem que tomar muito cuidado com essa seita maligna, essa seita que veio para querer, né, destupar, né, tirar, não crendo aí na divindade do Espírito Santo. Vamos lá. Cremos que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, uma força impessoal que está em todos os lugares ao mesmo tempo, razão pela qual não pode ser uma pessoa, veja só, uma pessoa, mas a poderosa energia que Jeová faz emanar de si mesmo. Quem quer ver, você pegue uma Bíblia do Testemunho de Jeová, você vai ver esse credo dele aqui, né? Que é mais uma poderosa energia que Jeová faz emanar de si mesmo para realizar sua santa vontade. Então, as Escrituras afirmam que o Espírito Santo está em toda parte, o que significa que ele é onipresente, né? Em vez de reconhecer essa verdade, os Testemunhos de Jeová, defendem uma estranha pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, né, na cabeça dele, né? Mas uma força ativa. Isso é o que eles pensam. Ele vai ter um encontro ainda, um dia com Deus verdadeiro, com Jeová, e vai ser tarde demais. Pois uma pessoa só pode estar num único lugar ao mesmo tempo. Desse modo, eles negam o Espírito Santo, sua personalidade e divindade. A relação entre Jeová, né, Deus, e o Espírito Santo é ilustra da seguinte forma: Jeová é como uma usina elétrica que está em determinado lugar, porém desse centro de força emana uma poderosa energia, que é o Espírito Santo, que o soberano, né, universal pode enviar para qualquer parte a fim de cumprir sua vontade. A fim de demonstrar sua posição acerca do Espírito Santo como uma coisa e não uma pessoa, os Testemunhos de Jeová, eles grafam, né, Espírito Santo com letras, né, grifaram aqui Espírito Santo com letras minúsculas, Espírito Santo minúsculo, né? No entanto, por meio do que aprendemos, nos 2 primeiros pontos podemos refutar esta heresia. Só aí você já vê a heresia, né, que eles estão professando, que eles estão aí inventando história. Terceiro subtópico desse tópico 3, o Espírito Santo em outras religiões. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, amados, em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo dos heresiarcas, né? De modo que nada há novo debaixo do sol, como diz lá em Eclesiastes 1:9. Uma crença estranha, intelectuais islâmicos interpretam passagem do Alcorão como cumprimento da promessa de Jesus sobre a vida do Consolador, confundindo Paraclitos com Paracletos. João 14:16, 26, João 15, 26, João 16, 7. Concluindo aqui equivocamente que Maomé é o Consolador prometido. Isso é o que eles falam, né, no Alcorão dele. No Alcorão, uma referência a um Consolador, que alguns estudiosos muçulmanos acreditam ser Maomé, esse entendimento está relacionado a passagens específicas no Novo Testamento, em que Jesus fala sobre o Paraclito, né, ou Consolador, do grego Paracletos, que seria enviado após ele. Então, alguns muçulmanos afirmam que essa referência é a previsão de Maomé e não do Espírito Santo, baseando-se aí na suposição de que a palavra Paraclito foi distorcida. A resposta de muçulmanos à pergunta: quem é o Espírito Santo? Aí que eles respondem, né? Para nós, o Espírito Santo é o anjo Gabriel,
Nós não acreditamos que o Espírito Santo seja uma divindade que fala conosco em nossas cabeças. Vejam só. Se queremos falar com Alá, ele fala, né? Fazemos dua. Se queremos que ele fale conosco, lemos o Alcorão. O engraçado aqui, irmão, sobre o Espírito Santo, é que todos os cristãos afirmam tê-lo. Glória a Deus. Protestantes, católicos, mormons e etc., todos têm o Espírito Santo, mas acreditam em uma doutrina diferente e uma Bíblia diferente. Ouça isso no nome de Jesus. Então, concluindo aqui, nós vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância aqui da defesa dessa doutrina, o Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos, não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, nesse estudo nós exploramos aí a verdadeira identidade do Espírito Santo e a terceira pessoa, né, que ele é a terceira pessoa da Trindade, destacando sua divindade, atributos e funções dentro do plano de salvação. Então a Bíblia revela o Espírito Santo não apenas como uma força impessoal, mas como uma pessoa divina que age poderosamente na vida dos crentes e na edificação da igreja. Então, o Espírito Santo, amados, ele é o Consolador prometido, enviado para habitar permanentemente em nós, capacitando-nos a viver em santidade, guiando-nos na verdade e nos dando forças para cumprir a missão de evangelização. Ele é o responsável por nossa regeneração, por nos tornar mais semelhante a Cristo e por nos habitar a viver de acordo aí com a vontade de Deus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, estaremos aí trazendo